Olá pessoal, tudo bem? Doutora Fernanda. Hoje aqui no Contratempo nós vamos falar sobre algumas dúvidas sobre blefaroplastia cirúrgica. Vem comigo! Então, faz mais ou menos umas 2 semanas eu fiz um stories no meu Instagram perguntando e postando e falando sobre a blefaroplastia. O que é a blefaroplastia? A cirurgia das pálpebras. E a partir daí surgiram muitas dúvidas e muitas perguntas, por isso eu resolvi fazer um programa, no meu programa Contratempo, para responder para vocês todas essas dúvidas e esses questionamentos que chegaram até mim através desse stories do Instagram. Vamos explicar novamente. A blefaroplastia é a cirurgia da retirada do excesso de pele das pálpebras. Ela pode ser feita tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Quais foram as principais perguntas, as principais dúvidas que surgiram nesses meus stories, nessa minha postagem? Vamos lá, primeira dúvida que surgiu. Doutora, eu tenho risco de ficar com o olho repuxado ou não conseguir abrir o olho ou fechar o olho direito em função da cirurgia de pálpebras? Então, vamos explicar direitinho para vocês que estão em casa, para não ficar com medo, porque a gente faz uma medida e mede exatamente o excesso de pele que tem do paciente e vai ser retirado na cirurgia apenas o excesso, a pálpebra, a pele excedente. Essa medida é feita, por isso o paciente precisa passar por uma avaliação para que a gente veja exatamente o que vai ser retirado e se faça um planejamento do procedimento cirúrgico. Retirando essa quantidade, fazendo esse planejamento, não há risco de que o paciente fique com o olho repuxado, ou que não consiga fechar o olho, ou que cause algum problema lá na frente em função disso. É importante sempre lembrar que a gente, o profissional, vai retirar o máximo de pele possível, tentando sempre manter a funcionalidade. O que significa isso? O paciente tem que conseguir abrir e fechar os olhos de forma adequada para que não prejudique a sua lubrificação do olho e não prejudique o fechamento da sua pálpebra, para que possa manter as suas funções, tá certo? Então não existe esse risco se feito da forma correta e se medido e feito por um profissional que saiba fazer o procedimento. Segunda dúvida, eu preciso, doutora, fazer algum exame, algum pré-operatório para fazer a cirurgia da pálpebra? Então, cada caso vai ser avaliado individualmente. Como é um procedimento com baixo risco, que é feito com anestesia local, pode ser feito de forma ambulatorial, então cada paciente deve ser avaliado. Aquele paciente que não possui nenhum problema de saúde, que não fuma, enfim, ou que não tem nenhum risco, a princípio ele não precisa fazer nenhum exame pré-operatório. Mas claro que isso vai ser avaliado a cada paciente de forma individual. Outra pergunta. Preciso internar, doutora? Preciso fazer uma internação hospitalar para fazer esse procedimento? Então, como eu já mais ou menos falei na pergunta anterior, a grande maioria dos procedimentos de pálpebra podem ser feitos de forma ambulatorial. O que significa isso? Até na própria clínica, desde que haja uma estrutura adequada para isso. Por quê? Porque é um procedimento que é feito com anestesia local, que pode ser associada a uma sedação se for necessário, ou mesmo algum relaxante muscular para que o paciente fique mais tranquilo e que vá dormir durante o procedimento, mas no geral é um procedimento muito tranquilo que não há necessidade de internação hospitalar. O paciente faz o procedimento e pode ir para casa no mesmo dia. Eu opto sempre por fazer na minha clínica porque eu tenho a estrutura adequada para isso, então é importante que o paciente saiba e veja se o local que ele vai fazer tem essa estrutura adequada e os materiais que são necessários, adequados, com a esterilização adequada para que se faça o procedimento. É muito importante ver isso para que não haja o risco de infecção. Mas não precisa haver a internação hospitalar. Claro que o paciente não vai poder dirigir no dia, é bom levar um acompanhante ou que um acompanhante vá buscá-lo logo após o procedimento, mas a grande maioria dos pacientes saem conversando, saem bem do procedimento, já saem vendo, né, mais ou menos como é que vai ficar ali, com os olhos abertos, conversando, enfim, é um procedimento muito tranquilo nesse aspecto. Vamos à quarta pergunta. Doutora, quantos dias eu preciso para recuperação após o meu procedimento? Então, geralmente os meus pacientes eu peço 1 semana. A primeira semana que se faça de repouso para que haja uma recuperação tranquila, para que o paciente possa cuidar de forma adequada, porque se ele cuidar bem nessa primeira semana, provavelmente já na semana seguinte ele pode voltar às suas atividades normais. Isso significa que já pode voltar ao trabalho, já pode voltar à sua rotina normal. Muitas pacientes me perguntam também, doutora, eu posso usar maquiagem pós o procedimento? Eu libero o uso de maquiagem após a retirada dos pontos, meus pacientes já estão liberados para usar a maquiagem no pós-procedimento. Então,
paciente tem que se programar aí mais ou menos em torno de uns 7 dias para ficar em repouso, para ficar em casa, para cuidar, para que tenha uma recuperação legal, para que a cicatrização fique bem e para que a cirurgia traga um resultado satisfatório naquilo que a gente procura e deseja. Vamos lá, quinta pergunta. Muitos me perguntam, porque eu posto bastante fotos, né, dos meus pacientes. Claro que essas fotos meus pacientes todos liberam para que eu poste no Instagram dos resultados. Às vezes eu posto fotos aí com 4, 5 dias de cirurgia, com 1 semana na retirada dos pontos. Eu recebo muitas perguntas: doutora, como seus pacientes não têm hematoma, como a recuperação dos seus pacientes é rápida? Então, claro, isso está muito associado à técnica, à delicadeza, ao cuidado que eu e a minha equipe temos com os nossos pacientes, desde o procedimento, na hora do procedimento, na cauterização adequada, para que não haja sangramento. A gente usa uma anestesia também especial para que diminua o sangramento do paciente. Isso, com certeza, faz com que a recuperação seja mais rápida e traga uma recuperação com menos hematomas e que o paciente consegue voltar mais rápido às suas atividades. Claro que o paciente também se cuidando de forma adequada e seguindo as nossas orientações no pós-procedimento, com certeza faz parte dessa recuperação boa e dessa recuperação rápida. Então é uma associação de técnica, de cuidado, junto com os cuidados do paciente em casa, que levam essa recuperação mais rápida e faz com que o paciente não tenha quase hematomas, não tenha quase edema. Tá certo? Vamos à próxima pergunta aí que vocês me mandaram e vivem me questionando e me chamam muitas vezes nas redes sociais para tirar as dúvidas. Doutora, quais os cuidados que eu tenho que ter após o procedimento? Então, eu basicamente oriento meus pacientes a usar bastante gelo, tá? Eu sempre entrego todas as orientações por escrito, porque geralmente são muitas informações, então para que o paciente não esqueça, eu gosto de entregar tudo por escrito para que não fiquem dúvidas, porque com certeza o cuidado pós-operatório muitas vezes é muito mais importante que o próprio ato cirúrgico em si, para que a recuperação ocorra de uma forma adequada, rápida e tranquila. Então o principal tema de casa do paciente, que eu sempre brinco com meus pacientes, é o uso do gelo. Eu oriento geralmente a cada 2 horas, 20 minutos de cada lado, principalmente nas primeiras 48 horas. A partir daí a gente pode já aumentando os intervalos do gelo. Claro, vai se também adequar conforme a época do ano. No verão, com certeza, tem que ser mais intenso esse uso do gelo, porque o calor, em função do calor ser maior, enfim. Mas o gelo principalmente é o principal tema de casa dos pacientes para que ocorra uma recuperação tranquila, rápida e sem dor. Associado a isso, o uso de anti-inflamatórios, o antibiótico também é importante, de forma preventiva, para que o paciente não tenha nenhum susto, não ocorra nenhum risco de infecção. Claro que isso está muito associado também ao uso de material esterilizado, à higienização durante o procedimento cirúrgico. Porém, eu gosto sempre de deixar o antibiótico preventivo para todos os meus pacientes, para que não ocorra nenhum susto, nenhum imprevisto aí durante a recuperação. Tá certo? Então, sempre lembrar, o gelo na recuperação é muito importante para que o paciente volte logo às suas atividades. Outra coisa que me perguntam com frequência: valores. Como é que funciona a questão de valores? Então, quero aproveitar esse espaço aqui para colocar para vocês algumas questões, porque é comum, inclusive, muitas ofensas em redes sociais, porque a gente não pode divulgar valores. Nosso código de ética médico não permite que o médico publique valores em redes sociais de forma aberta, que faça propaganda com valores. Então isso é muito importante para vocês que estão nos assistindo, porque muitas vezes o pessoal pergunta de valores e eu coloco, chama inbox, nos chama no WhatsApp para mais informações e valores, e muitas vezes, em função disso, ocorrem ofensas, por incrível que pareça, nas redes sociais, porque acham que eu estou querendo esconder, não estou querendo abrir o jogo. E não é, porque realmente a gente não pode divulgar valores de forma aberta em redes sociais. Então, para aqueles que querem saber mais informações e mais valores, a gente está aqui nosso WhatsApp de contato, nossa central do WhatsApp, é só chamar, que eu e minha equipe faremos contato e responderemos com todo bom gosto, e para agendar a sua avaliação, agendar a sua consulta e a gente conversar melhor sobre valores e tirar todas as dúvidas que vocês têm. Tá certo? Deixe sua dúvida. Se ficou mais algum questionamento em relação à blefaroplastia cirúrgica, coloque aí nos seus comentários.
Se inscreve no meu canal e acompanha os nossos próximos vídeos sobre estética. Um beijo e até o próximo programa.